A paz, irmãos, chegamos à nossa quarta aula da Escola Bíblica Dominical. E na lição de hoje, nós iremos estudar sobre missões transculturais no Novo Testamento. Então, na semana passada, nós vimos sobre missões transculturais sobre a ótica do Antigo Testamento. E nesta lição, nós estudaremos sobre missões transculturais sobre a ótica do Novo Testamento. A verdade prática nos diz: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então, na lição passada, a gente viu que Deus, primeiramente, usou ali, levantou Abraão como alguém que daria origem a uma nova nação, e essa nação seria chamada de Israel. E esses descendentes de Abraão, que é Israel, teria por missão de levar o nome do Senhor, através da sua vida, mostrar o quanto Deus é grande e poderoso em suas vidas. Mas Israel falhou nesta missão. E a gente vê que ao longo do Velho Testamento, Deus ele deu várias oportunidades ao ser humano através das dispensações. Então, através de Israel, quando Deus levantou a lei a Moisés, Deus instituiu a dispensação da lei, né, que durou o restante do Velho Testamento até chegar Jesus Cristo. E nesta lição nós veremos essa transição que foi feita da dispensação da lei para a dispensação da graça, né? Nós veremos ao longo desta aula como foi feita essa transição da dispensação da lei para a dispensação da graça, ao qual entra aí Jesus Cristo em cena como o primeiro missionário de Deus enviado no Novo Testamento com a missão de salvar toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E a lição bíblica em classe está baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, e no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículos 17 até o versículo 20. E na lição de hoje, nós estudaremos sobre missões transculturais sobre a ótica do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, a gente vai ver uma grande diferença em comparação com o Velho Testamento, que no Velho Testamento nós tínhamos Israel como uma figura missionária para propagar o nome do Senhor por outras nações. Então, no Novo Testamento, primeiro vemos a figura do Senhor Jesus, né? Porque depois que Israel ele começa a falhar, o povo de Israel começa a falhar no Antigo Testamento, né? Começa ali a enveredar por outros caminhos, como o caminho da idolatria. Deus acaba permitindo que outros reis e outros governos de outros países inimigos invadissem Israel, levassem cativos, como por exemplo o caso da Babilônia. E Deus pune a nação de Israel através da perseguição. E agora Israel passa, né, a entrar em um cenário difícil, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, ele agora tem um novo plano e começa a prometer a Israel que lá na frente viria o Messias para tirar eles de toda a escravidão. Só que o povo de Israel esperava um Messias político, um Messias que viesse se levantar como um revolucionário e se levantasse contra algum governo e libertasse o povo das garras e opressões de algum império que estivesse ali oprimindo o povo. E a gente vê no Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, é que o Império Romano ali subjugava o povo de Israel. Então, quando Cristo ele veio, o povo pensava que Cristo viria, o Messias viria, com a missão política de libertar o povo, politicamente falando, e estabelecer o seu reino. Mas Cristo ele veio com uma função missionária de cumprir a missão de Deus na terra, que era estender a salvação para todos os habitantes da terra, e com a missão de, através do sacrifício de Jesus, para que esta oportunidade ela fosse expandida por toda a humanidade. Não veio com a missão política. Então, por isso, conforme está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 1 por diante, vai dizer que a gente vai ver que Jesus Cristo ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus, conforme o mesmo capítulo, versículo 11, né? Capítulo 1, versículo 11,
do Evangelho de João. Então a gente vai ver que Cristo ele veio com a missão de buscar e salvar o que se havia perdido, né, que é a humanidade que estava afastada. Não veio com objetivo político. E é isso que a gente vai ver na lição de hoje, né? É o seguinte: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Aí vem o primeiro subponto. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir este propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Então a gente vê que no Antigo Testamento o povo de Deus foi designado, o povo de Israel foi designado para mostrar através da sua vida o quanto Deus é grande através de suas vidas, do seu testemunho. Mas Israel falhou. Israel quis se igualar a outras nações a partir do momento que entrou no pecado da idolatria e passou a adorar outros deuses, né? E não apenas o Deus único e verdadeiro. Então, quando o povo falhou aqui, então Deus, ao longo do tempo, né, foi dando oportunidades através das dispensações, até que chegamos aqui na dispensação da graça, através de Jesus, onde nós não merecíamos, você não merecia, mas o Senhor, por sua misericórdia, entregou seu Filho Jesus na cruz do Calvário, conforme João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Cristo ele veio primeiramente como missionário, ele pregou sua palavra e começa a fazer aquela transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Então você agora não é mais justificado pela lei, e sim pela graça. Ou seja, é um favor imerecido. E depois que Cristo ele sobe aos céus, os discípulos que ele formou aqui, os 12 apóstolos que ele formou aqui, deram continuidade a esta obra. E esses 12 apóstolos e os discípulos que ficaram aqui formaram um povo chamado igreja, que vem da palavra eclesia, significa um povo separado para fora. E esse povo agora assume a missão agora de continuar esse projeto de Deus, que é de propagar e pregar este evangelho a outras pessoas e a outras culturas. Então você vê que a igreja, ela é um povo que não é mais restrito localmente. Passou a ser assim, uma igreja local e uma igreja universal. A igreja local é formada pelos crentes de uma determinada localidade. E a igreja universal é que todo o globo terra pode ter um crente ali, um cristão espalhado ali para pregar o evangelho. Então, não ficou mais restrito a uma só cultura, e sim ficou uma coisa transcultural, ou seja, vai além da cultura, como nós vimos na semana passada, é o termo aí de transcultural, né, que é ir além da cultura. Segundo subponto, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato do povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Então, depois que a igreja ela foi levantada, esta missão caiu sobre essa igreja. Esta missão recaiu sobre a igreja de pregar este evangelho a todas as culturas e pregar que Deus salva, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para os céus. Terceiro subponto, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão que passou à Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Então, esta missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura é uma missão presente e ela vai durar até a volta de Jesus. Então, nós recebemos como igreja a missão de pregar este Evangelho, pregar sobre a salvação e anunciar que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e entregou sua vida por nós até que ele volte, né? Então, esta missão ela continua presente e recai sobre toda a igreja e todo aquele, né? No caso, você como igreja que aceita Cristo como Salvador, recai sobre você a missão de compartilhar
este evangelho com outras pessoas, né? Não é somente uma coisa que você recebe a Cristo como Salvador, não é somente ser cristão não é somente você levantar a mão e aceitar Cristo como Salvador e ficar ali no banco, não. Você tem que ir e produzir frutos, ou seja, você tem que receber esta mensagem, mas depois que você recebe, você tem que também transmiti-la para outras pessoas que também precisam desta mensagem. Agora vamos para o segundo ponto que nos diz missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então a gente vê que missões está presente nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Aqui no primeiro subponto vai nos dizer, nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então, como eu falei para vocês logo no início desta aula, que os judeus esperavam um Messias político, um Messias que viria para resgatar o povo da opressão política do Império Romano. Mas Cristo, ele veio com a missão transcendente a isso, né? Que foi uma missão de resgatar o povo espiritualmente das garras do pecado e da opressão do pecado, né? Jesus veio com a missão espiritual de trazer salvação para a humanidade e não a libertação política, né? Então, por isso os judeus rejeitaram a Jesus. E até hoje, os judeus ortodoxos, por exemplo, aguardam o Messias que irá, segundo a escatologia, que irá reaparecer o falso Messias para trazer uma falsa paz. Mas o Messias verdadeiro anunciado no Antigo Testamento se chama Jesus de Nazaré. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre a questão escatológica para que não saiamos do contexto da lição, mas eu estou mencionando isso para vocês entenderem a missão do Messias Jesus, que foi de trazer salvação à humanidade. Não veio com uma missão política, né? Então a gente tem que entender isso aí. Aí vem o segundo subponto. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Então, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Felipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Então a gente vê que Felipe aqui, ele foi o primeiro dos apóstolos, entre os apóstolos aqui, como missionário transcultural, né? Ele foi o primeiro dos apóstolos a levar a mensagem do evangelho para uma pessoa de uma outra cultura, que no caso foi o eunuco etíope, né? Da rainha de Candace. Então ele foi a primeira pessoa aqui a ser alcançada pelo apóstolo através do evangelho, né? Depois a gente vê o apóstolo Pedro, né? Que ele foi até a casa de um homem chamado Cornélio, né? Que era um centurião romano. E Pedro, ele teve uma visão, né? Que ele condenava ali, não queria comer aqueles animais que eram carne de animais que pareciam impuras aos seus olhos por causa da questão judaica, né? Que havia restrição judaica da alimentação. Então o Espírito Santo, através daquela revelação para ele, mostrou para ele que Deus não faz acepção de pessoas, né? Então o apóstolo Pedro, ele pensava que o evangelho era somente para ser restrito às pessoas que eram judias, né? Então, a partir daquela experiência que ele teve, ele reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele foi ali até a casa de Cornélio e pregou o evangelho, não fez mais aquela acepção de pessoa dali por diante, né? Felipe e Pedro foram os dois primeiros apóstolos, né? Que tiveram aí essa experiência aí transcultural. E depois, aqui no terceiro subponto, a gente vê nos Atos dos Apóstolos os missionários Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé foram outros exemplos de apóstolos que foram enviados, e principalmente o apóstolo Paulo, ele foi um missionário considerado um missionário dos gentios, ou seja, foi aquele que Deus usou para pregar e propagar esta mensagem para os povos não judeus, né? Então, a gente vê que, através do ministério do apóstolo Paulo, este evangelho se espalhou por outras culturas e até que, com o passar do tempo, das eras, dos séculos, né, chegou até nós aqui, brasileiros também, que nós não somos de origem judaica, e sim somos povos gentios, assim como outros povos que
não tem ali natureza natal em Israel, né? Então, este evangelho não está restrito apenas aos judeus, e sim para todas as etnias e todas as nações. Aí vem o terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A gente vê também que através das cartas paulinas, né, que conforme diz o primeiro ponto, o apóstolo Paulo também fala para outras igrejas de culturas diferentes, de etnias diferentes, né? Então a gente vê, por exemplo, a igreja que era de Éfeso não é a mesma que a igreja de Antioquia, não é a mesma que a igreja de Corinto, né? E assim como também nas cartas do Apocalipse também, a gente vê que cada carta é endereçada a um local. E a gente vai ver isso nesse terceiro ponto, né? Aí vem aqui o primeiro subponto. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre os judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. E as cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então a gente vê que ao longo das cartas do apóstolo Paulo, você observa que cada uma tem uma função, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo instruiu sobre diversos assuntos, sobre salvação, sobre como deveria ser o governo da igreja. Ele traz aqui vários ensinos para a igreja. E cada igreja, ela tem um contexto local, um contexto específico diferente. Então isso mostra aí a transculturalidade das cartas paulinas, né? E nas cartas gerais, a gente vê aqui no segundo subponto, né, a mesma coisa, mostrando aí essa transição da velha aliança para a nova aliança, que dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, que é uma carta que não tem um autor em específico dizendo quem foi que escreveu, mas ela traz uma grande mensagem, né? E demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Ou seja, a gente observa aqui que depois que Cristo morreu na cruz do Calvário e depois deixa essa missão de sucessão aos seus apóstolos, então agora eles começam a fazer a transição, né? De mostrar para as pessoas que agora nós não estamos mais na dispensação da lei, e sim na dispensação da graça, que foi iniciada quando Cristo morreu na cruz do Calvário. E tanto é que o apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, ele enfrenta vários desafios, né? Que são com os cristãos judaizantes, que eles queriam fazer uma mistura entre os ritos judaicos com a vida cristã. E ele mostra aí que há uma distinção, que uma coisa é judeu, uma coisa é cristianismo. Então, por isso, ele demonstra como deve ser agora a vida cristã no Novo Testamento, que não tem mais aquela restrição ou aquele ritual que deveria ser como era no Antigo Testamento, né? A gente vê que no Novo Testamento não precisa mais de você ter que sacrificar animais pelo perdão dos teus pecados, porque Cristo é suficiente. Então o apóstolo Paulo mostra ao longo das suas cartas o processo de salvação e explica todas essas coisas e faz essa distinção, inclusive até entre a questão aí da guarda do sábado, entre outros ritos aqui que eram judeus, que não são mais obrigatórios aos cristãos do Novo Testamento, que inclui a nós também. A gente vê o Senhor Jesus revelando através do apóstolo João a conclusão dessa jornada aí, de como se daria, né, o destino final de todos aqueles que servem a Deus e todos aqueles também que não servem a Deus. Então o Apocalipse aí começa ali trazendo instruções para as igrejas de várias localidades diferentes, mostrando que esta missão aqui, essa jornada, ela tem um ponto final, ela tem um objetivo. E esse objetivo é um dia morarmos para sempre com o Senhor. Então, a gente vê aqui que ao endereçar cada carta a igrejas de províncias diferentes, então a gente vê aqui a transculturalidade, porque cada igreja dessa ela é distinta em cultura, ela é distinta de maneira então, étnica. A gente vê que cada igreja tem a sua realidade, né? E sua localidade também. Então mostra que Deus ele se importa
não apenas com brasileiros, não apenas com israelenses, mas com todo ser humano no geral. Então, para Deus, não tem assim nacionalidade em específico. Existe apenas uma raça e a raça humana, certo? Não importa a cor, não importa o dialeto, não importa a linguagem. Para Deus é importante, é o seu desejo que esta mensagem alcance todas as pessoas da face da terra. Alcance todas as pessoas da face da terra. E para concluir, eu leio aqui a conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Por esse fim, ele enviou o seu único filho que, com o preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve ser no coração de quem ama a obra missionária. Ou seja, o amor de Deus que ele teve para a comunidade deve ser carregado conosco quando nós pregamos essa palavra para outras pessoas. Ou seja, devemos pregar essa palavra por amor e mostrar para as pessoas que Deus tem uma oportunidade de salvação para todos aqueles que nele creem. E chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desta aula, quer continuar aqui recebendo sempre que eu postar um novo conteúdo, vocês serem avisados, então se inscreva no canal, deixe o teu curtir e nos vemos na próxima aula.